Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O convidado de hoje já cuidou da economia nacional, já foi governador, ministro, candidato à presidência da República e agora está na oposição ao governo federal. Vamos ver quem é. Temos aí Ciro Gomes, muito obrigado pela entrevista, governador, por ter vindo até aqui. Vamos começar falando das coisas mais recentes. A prisão do ex-ministro Guido Mantega em São Paulo e depois a sua liberação, que ele estava no hospital com a sua mulher. O que o senhor achou disso? Boa noite, Mário Sérgio. Boa noite a todos que nos sintonizam nesse instante. O Brasil está vivendo à margem da lei. Na medida em que há um golpe que viola a centralidade da institucionalidade do país, parece que todo mundo agora está autorizado a fazer o que bem quiser entender, inclusive com status, não é, de providência judicial, que deveria ser o último refúgio, né, onde os direitos são garantidos a despeito de qualquer paixão, a despeito de qualquer intriga, a despeito de qualquer preferência ou ódio partidários. Repare bem, o Guido Mantega é brasileiro, naturalizado, né? Tem profissão definida, tem endereço certo, não representa nenhuma ameaça à ordem pública, ao contrário do que um procurador de Curitiba falou hoje, para meu choque. A razão do pedido de prisão foi que ele representa um perigo à ordem pública. Não representa nenhum perigo à ordem pública. Foi preso dentro de um hospital, com a mulher sendo operada, não é? E depois o juiz manda soltar. Ora, das duas uma, ou a prisão foi um arbítrio intolerável ou a soltura foi um arbítrio intolerável. As duas coisas não pode. Alguém está desrespeitando a lei, né? E é o mesmo. O que mandou fazer foi o mesmo que desfez. Ou seja, esses garotos, juízes e promotores, estão passando de qualquer limite. Porque o juiz bom não é o juiz que faz, né, exibicionismos no procurador, que faz entrevista coletiva com PowerPoint de quinta categoria. O juiz bom, o procurador bom é o que denuncia severamente, pune severamente de um jeito tão consistente que ninguém repara que aquilo não foi senão um ato de justiça. Agora, e, no geral, a Operação Lava Jato, o que o senhor tem achado? Porque há dois lados, há quem fale que realmente está... Eu acho que pesando e medindo, Mário, é bom para o país. Porque o pior para o país é a sensação de impunidade dos grandes. Esse país é um país saqueado há muitos séculos, né? E a sensação que se tem é de que cadeia no Brasil é só para ladrão de galinha. E é importante, portanto, né, há um conjunto de distorções, é uma sensação desagradável de desequilíbrio, de que parece que só vem um lado, mas eu ainda acho que é uma coisa importante para o país. Por causa do negócio da corrupção, o senhor acha? Ou porque da impunidade? É mais importante a questão da impunidade. Mais importante é a ideia de que um grande político, um grande empresário, um poderoso podem pagar também uma cadeia se fizerem besteira. Agora, o senhor é a favor que continue de que maneira? Não há como parar. Uma das razões desse golpe é a exigência que o Michel Temer põe um fim na Lava Jato. O sindicato dos políticos, de A a Z, quer o fim da Lava Jato. Né? Essa é uma das razões. Só que não há como fazer. Se houver um mínimo de compostura, uma delação premiada abre 10 portas com 10 investigações que, por sua vez, vão trazer outros elementos que, por sua vez, vão abrir. Isso não é... Nós pegamos o veio, não é, de uma corrupção sistêmica no país. O que é preciso é que não seja punido só um lado. Certo. Aí o que o senhor está querendo dizer? Que está se punindo só o governo anterior e só o PT e não os outros, é isso? Quem fizer besteira tem que pagar. Agora, a sensação que o nosso povo hoje tem, especialmente o povo do nosso lado, é de que muitas denúncias feitas na esteira, no mesmo ambiente, com a mesma contextualização, com a mesma consistência ou inconsistência, não tem uma só sequer providência. Hoje o choque na cabeça das pessoas é como é que manda prender o Guido Mantega sem culpa formada
e o Eduardo Cunha continua circulando livremente com a zoiuda lá, gastando dinheiro que a população acha que é roubado nas lojas caras do país, ainda hoje. Qual é a explicação? E também políticos, vamos dizer assim. Sim, a maior parte dos políticos, eles acabaram de se reunir na madrugada de segunda-feira querendo votar uma anistia para essa esculhambação toda. E o ministro coordenador da política, o Gedel o Gedel Vieira Lima, defendeu. E o Temer golpista diz na ONU que não tem nada com isso. Quer dizer, os caras quiseram fazer com a mão do gato. Essa é a questão. Agora, como é que o senhor concilia, então, uma operação que o senhor considera necessária, boa para o Brasil, com os excessos que estão havendo? Como é que se controla isso? Não, quem tem que controlar são as autoridades superiores. As autoridades superiores. A Procuradoria-Geral da República tem que dar uma chamada, o Conselho Nacional da Magistratura do Ministério Público tem que acabar com essa história de PowerPoint. Porque, repare, quando o Ministério Público faz uma denúncia nos autos, ele apenas está iniciando o processo. Se ele faz isso modernamente, numa entrevista coletiva, transmitida ao vivo, ele já destruiu a reputação do cidadão. E se amanhã, daqui 2 anos, a culpa sendo perseguida, as testemunhas e tal, e amanhã foi inocentado, vai ser o Estado Nacional Brasileiro que tem que pagar uma indenização milionária. Então é preciso chamar as falas esses senhores. São jovens, são garotos e que estão cometendo o desequilíbrio do exibicionismo. Eu sempre, a vida inteira, eu ajudei a montar essa concepção de um Ministério Público sem hierarquia, independente, responsável por perseguir, né, os direitos, por proteger os direitos difusos, o patrimônio histórico, para perseguir a proteção do patrimônio público. E eu não estou arrependido disso. Agora, esse tipo de abuso vai acabar destruindo o respeito e a respeitabilidade dessa instituição que a Constituição de 88 fundou. Tá certo. Governo Temer, mudando de assunto, me parece que ele se apoia em 3 tripés aí. Primeiro, passar esse teto, 20 anos sem aumentar investimento, mudar a Previdência e ajuste fiscal. Queria que o senhor comentasse ainda aqui rapidamente esses 3 tópicos, a possibilidade de dar certo, de não dar certo. O impeachment foi motivado por 3 grupos de interesse, nenhum deles é em favor do Michel Temer. O primeiro grupo de interesse, já comentamos, é o Sindicato dos Políticos, que é o fim da Lava Jato. O segundo grupo de interesses quer controlar o orçamento para gerar excedentes e colocar no poço sem fundo da agiotagem oficial, que é essa emenda, esse conjunto de providências e tal. E o terceiro é uma destruição, um desmonte do alinhamento, tentativa que o Brasil tem feito internacionalmente, de sair de uma bilateralidade subordinada para ser um país que protagonize uma nova ordem internacional com coletivos tipo Mercosul, Unasul e, fundamentalmente, os BRICS, de onde nós poderíamos tirar um regime de preferência comercial para o mercado de 3 bilhões de bocas, um regime de transferências tecnológicas para que nós não tenhamos o vexame das nossas comunicações militares sendo processadas no satélite norte-americano, eu rio para não chorar, fundamentalmente, uma instituição de financiamento global, independentemente do receituário estúpido, de Bretton Woods, do Fundo Monetário Internacional, etc. Pois bem, a primeira tarefa ele não vai entregar. A Lava Jato vai ter que continuar e vai ter que entregar os grandes culpados também do outro lado, mais cedo ou mais tarde. Esta providência, o povo brasileiro vai se movimentar, porque o povo se decepcionou com a Dilma. Porque ela trocou a política pelo marketing, mentiu, depois assumiu, deu tarifaço de energia, aumentou gasolina, etc. Ou mentiu na campanha ou mentiu depois. Isso, mentiu na campanha, não é? Porque as sementes da crise estavam dadas e ela podia ter corrido o risco de politizar a consciência popular disso aí. Pois bem, embora não queira, vamos dizer, criminalizar a vítima. Ela, no fundo, é a vítima, mas ela cometeu erros absolutamente indesculpáveis. Esta emenda, o povo brasileiro, quando perceber, e eles estão deixando para propô-la depois das eleições, quando o povo perceber a concretude disso, que significa dizer o seguinte: quem quer um novo hospital, esqueça por 20 anos. 20 anos não vai Quem ter. quer uma nova universidade, esqueça por 20 anos. Quem acha que a Previdência Social tem imperfeições, injustiças e que precisa melhorar, esqueça por 20 anos. Isto revoga a Constituição de 88 na prática. Não sei nem sequer se levar da Suprema Corte, esta emenda não seja considerada inconstitucional, porque ela viola questões principiológicas de uma Constituição social-democrata, que anunciou um conjunto de vinculações nessa direção. Isso não quer dizer que nós não temos que ter austeridade, é outra conversa. Eu sou campeão de austeridade, fui governador, fui ministro da Fazenda, fui prefeito de uma capital, não tem um dia de déficit. Mas sem autorização popular, violando
a mediação popular que elege um presidente da República, sem discutir com ninguém, fazer na calada da madrugada esse conjunto de providências, também não vai dar certo. Agora, governador, tem o seguinte, o país está em recessão. Sim. Há 1 ano e meio, há mais até de 1 ano e meio. Nunca os índices foram tão ruins. Como é que se faz para sair disso? Nós estamos na pior depressão econômica da história brasileira. Agora, eu não conheço, nem na observação empírica do mundo, né, nem nos manuais de economia, como é que um país sai de recessão com um conjunto draconiano de providências contracionistas. Ou seja, você destrói o investimento público, você eleva a taxa de juros ao maior patamar do mundo, no meio da depressão econômica, nós estamos com a maior taxa de juros em elevação, Mário Sérgio. Porque ela, quando foi projetada em 14,25, a inflação esperada para 12 meses era de 11. Agora nós estamos com a inflação esperada de 5,5 e nós estamos com a mesma taxa de juros, então está subindo. E isso está fazendo o quê? Você destruiu o crédito privado, está semeando a semente de uma crise bancária, destruiu expectativas e traz uma questão fiscal insolúvel. Porque nós vamos ter que pagar quase 600 bilhões de reais de juro. Não tem carga tributária que suporte esse caminho. Esses juros da dívida, né? Não é possível. Então, repare bem, há saída para isso? Claro que há. O Brasil tem 10 portas de saída. Mas, evidentemente, por isso que eu lutei tanto, eu que achava, tem uma crítica muito grande ao governo Dilma, eu lutei muito contra o impeachment porque o presidente eleito tem uma relação com a população de dizer, inclusive, olha, eu errei e vou mudar. Tem uma legitimidade para... Agora, um cara que golpeou, que entra aí sem voto, que é o Fona, que era o último votado para deputado federal, enrolado em todos os escândalos de corrupção, todos os escândalos. O homem do Eduardo Cunha, o Michel, eu conheço bem, fui colega dos dois, eu conheço bastante Câmara, bem. né? Na Câmara, chamei o Eduardo Cunha de ladrão e pedi ao Michel Temer, feche isso aqui é uma pantomima, uma palhaçada. Por que não pergunta a Eduardo Cunha quanto é? O lobista está ali dentro, apontando lá. Ele me processou, fui absolvido naturalmente. Enfim, mas esse homem vai pedir sacrifício ao povo brasileiro? Vamos fazer um pequeno intervalo e aí vamos ver quais a sua receita também, que tem que sair. Já voltamos, não vão embora. Voltamos com o programa Diálogos, hoje com o ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito, ex-deputado Ciro Gomes. O senhor estava falando, prefeito, governador, a déficit fiscal, que não há maneira de... Pelas despesas não há chance. Agora como? Aumentando a arrecadação? Sim, como? Infelizmente, para essa transição, e nós vamos assistir, eles que mentiram tanto para a população, nós vamos assistir o governo, porque não há saída. É tão estúpido, porque a receita pública hoje está caindo ao redor de quase 30%. Então você tem hoje 14 estados da Federação Brasileira ilíquidos. O Rio de Janeiro está quebrado, o Rio Grande do Sul está quebrado, Minas Gerais está quebrado. São Paulo não está porque tem especificidades muito próprias e foi ajudado. E foi ajudado assim, não, o Ceará até que está se arrumando, mas daqui a pouco ninguém mais sustenta. Porque as despesas, Mário Sérgio, elas crescem meio que vegetativamente. E a receita despencando, porque você não tem produção, não tem comércio, não tem indústria, não tem emprego. As pessoas estão com medo de assumir compromissos de investimento. Então você está despencando a receita. Então repare bem, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos interromper esse ciclo de decadência, substituí-lo primeiro nas expectativas. Eu não quero ser maçante, mas a gente precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. É o que eu tenho procurado discutir há anos. Agora, aumentar imposto, insisto na coisa. Na transição não tem como não fazer. Agora, nós temos uma coisa, que no geral o imposto é muito alto e é regressivo, que é uma coisa... Sim. Sabe, o rico paga Nós precisamos pouquíssimo. de uma reforma tributária que faça o milagre de reduzir carga tributária sobre produção e sobre trabalho e aumente a receita pública, reforçando a progressividade. E isso tem a ver com retenção de capital, heranças, doações, enfim, para desonerar a produção, desonerar o trabalho e gravar o consumo, especialmente o consumo de luxo. Há tempo para se fazer isso? Neste momento, zero energia política. Então, o que eles vão propor? Eles vão propor uma CPMF, provavelmente partilhada com os estados e municípios, para tentar atravessar. É uma impertinência, mas não tem saída. Um governo frágil politicamente, essa é a tragédia do golpe. E vão propor provavelmente um aumento da CID.
Mas o importante é que isso, de novo, é um remendo ruim. Não o que nós precisamos é celebrar um novo projeto, porque o país está se desindustrializando. Nós precisamos celebrar o projeto mesmo, com começo, meio e fim, porque se você olhar altos e baixos, o Brasil, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. A China, na mesma data, representava 1% do comércio mundial. Desse ano, 80 para cá, o Brasil cresceu em média 2 ridículos por cento ao ano. Com a população crescendo quase a mesma coisa, nós estamos enxugando gelo e o país não superará suas dificuldades. A China representa 12,5% do comércio mundial. Olha, tem uma coisa errada conosco, na nossa base de economia política. Então o projeto brasileiro tem que afirmar o objetivo moralmente, vamos dizer, que coesiona é o enfrentamento da miséria. A tática é tomar a decisão de crescer. Aí as pessoas estão tão viciadas, né, nessa estagnação que parece que eu estou falando uma bobagem. Não, hoje o Brasil não tem nenhuma decisão de crescer. Agora, o Brasil hoje tem uma engenharia de macroeconomia em que o crescimento, o emprego, a massa salarial são subprodutos, são efeitos colaterais do tal inflation target, da meta de inflação. Agora, o senhor, na pergunta anterior, o senhor falou, olha, esse governo não tem legitimidade porque ele não foi eleito. Sim. O governo chinês também não tinha, mas é uma ditadura que tem um projeto nacional. Sim, claro, mas ele tem... Agora, aqui como é que a gente faz? Um governo... Repare bem, o governo chinês tem força. Tem força, Esse claro. não tem força. Eu prefiro a força aurida da força popular, da legitimidade, da autoridade de você estabelecer uma relação e celebrar o país. Nós precisamos recuperar a nossa ordenação. Mas isso não é só numa constituinte? Eu não sei, apesar de bacharel em direito, eu há muito tempo perdi as ilusões de que são normas legais que vão resolver a nossa equação. Vamos lá, nós precisamos reindustrializar o país, nós estamos nos desindustrializando. Qual é a pista? A pista são os nossos protagonismos globais naturais, petróleo e gás. Esses caras estão querendo vender petróleo barato para o estrangeiro, para a gente ficar essencialmente dependente de derivados de petróleos industrializados. Isso é uma estupidez completa, porque o choque que isso dá, irradiante de tecnologia, de polímeros, novos materiais, enfim, é uma coisa enriquecedora. Segundo bloco, o Brasil é a maior agricultura tropical do mundo, a agricultura mais competitiva do mundo. 40% dos nossos custos de produção são importados. Então você tem um ciclo de industrialização no agronegócio, antes da produção e depois, que também é enriquecedor. Depois você tem o complexo industrial da saúde. Nós já estamos gastando uma fábula. 70% dos nossos remedinhos são importados do estrangeiro. Parte esmagadora disso com patente vencida, que você com rudimentos de engenharia reversa, com a convergência das universidades, com clusters, né, de compras governamentais e estimulando os garotos com crédito vinculado a contratos de fornecimento. Enfim, eu não quero ser chato, assim, mas estou só lhe dizendo. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Isso são obviedades. E onde o Brasil já está gastando uma fortuna. Esses 4 complexos aqui seriam responsáveis por dar um salto ao Brasil. Se são obviedades, por que não foram feitas? Por prostração ideológica. Ah, não, isso não existe. Eu lhe digo. Vamos lá. Quando o Lula tomou posse, ele intuiu isto com a indústria naval. Então, o Brasil, que tem 8.400 quilômetros de costa, destruiu a sua indústria naval. E hoje 100% das exportações brasileiras praticamente são feitas com afretamento estrangeiro pago em dólar. O Lula teve essa intuição, visitou na campanha coisa e resolveu reconstituir uma indústria naval brasileira. Teve sucesso. Por quê? Porque ele empiricamente intuiu isso. Mas o grande marco, né, do governo Lula replicou o governo Fernando Henrique, que é basicamente a prostração neoliberal, a ideia de que quem resolve desenvolvimento é o espontaneísmo do mercado. Isso jamais aconteceu na história da humanidade. E olha, que eu não tenho nada contra o mercado, não sou um socialista, enfim, fazendo aqui um abraço ao meu amigo Lupe, presidente do partido, enfim, nós somos trabalhistas, enfim, cultivamos a ideia de projeto nacional, mas nós damos valor à ideia do mercado. Só que o mercado sozinho produz instabilidade e inequidade, injustiça. Agora, pelo que o senhor está fazendo um desenho, aí é o seguinte, é só com uma eleição, no mínimo. O senhor é candidato a presidente? Sou e não sou. Vou explicar. Vamos lá. Eu hoje me sinto responsável por apresentar essa proposta porque o país está na pior situação desde que eu, em 36 anos de vida pública, milito na luta brasileira.
Hoje em dia eu tenho tido vontade de dizer que são 36 anos de luta sem nunca responder um inquérito, nem sequer para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Mas assim, só para me apresentar um pouco, e eu nunca vi uma crise tão grave. Porque tem um componente internacional, tem um componente econômico doméstico, de prostração ideológica, estupidez técnica, além de cooptação de valores centrais do país para meia dúzia de plutocratas, e você tem uma crise política que é praticamente a desgraceira da confiança popular na própria linguagem da democracia, que é a política. Então, isso junto E um governo que não foi eleito também. Isso vamos dizer, é a caricatura trágica de tudo. Nós vamos agora às eleições. Né? Vamos ver se a gente consegue eleger bons prefeitos, boas prefeitas, bons vereadores, boas vereadoras, para a gente pelo menos voltar a confiar no sistema. Porque fora da democracia não tem saída, na minha opinião. Agora, o senhor vai se candidatar ou não? Vou, acho que tenho que ser candidato. Agora, antes eu queria dizer isso, que eu não tenho muita mais vontade, aquela gana que eu já tive no passado, porque virou muito suja a política brasileira, sabe? Não há mais limites na falta de escrúpulo. É praticamente inumana a tarefa de alguém que pensa o que eu penso, que fala o que eu falo, que tem a vida que eu tenho. E eu não sou um lorde, eu sou de Sobral, sou de uma cidade do interior do Ceará e cresci na vida pública pela minha língua. Então, é difícil você sustentar uma coisa dessa. Agora, pesando e medindo, sim, serei candidato. Agora é o seguinte também, o senhor tem uma história partidária, eu fui fazer uma pesquisa, é uma tragédia. 7 partidos, olha, começou no PDS, depois PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS, que eu nem sei o que é, e agora no PDT. A minha vida partidária é uma tragédia. Agora, com que partido o senhor vai sair? Não, eu sou do PDT. Sim, mas por que devemos acreditar que a semana que vem você não está no outro partido? Ah, sim, deve acreditar porque se esse partido mantiver a coerência. Repare, eu fundei o PSDB. É verdade. Era do PMDB. Aí o PMDB vira o que virou. Uma quadrilha de bandidos, salvo poucas exceções. E há as exceções. Aí eu faço o quê? Por coerência, por uma pseudo-coerência, fico no PMDB? Não, saio e fundo o PSDB. Vou ajudar a fundar o PSDB no Ceará. Aí o PSDB vira o que virou. Na minha opinião, trai o Brasil, vende o país aos interesses estrangeiros, desmonta a ideia de projeto nacional. Eu faço o quê? Abandono a política, fui para os Estados Unidos, resolvi ser um acadêmico, fui estudar, aí volto e entro num partidinho desse tamanho. PPS. Desse tamanho, com 2 deputados já mortos, Sérgio Arouca e João Herman. E aí começa a pregar pelo país afora, com 2 deputadinhos, 2, né? Isso é alguém que está procurando conforto? Não, eu comecei de novo. Tendo sido governador, ministro da Fazenda, etc. Aí, resultado, na primeira eleição que no Brasil elege um presidente de esquerda, o PPS passa para a direita. Agora, isso não tem uma coisa, o senhor se candidatar... Agora, deixa eu só dizer uma coisa, me cobram isso, mas na hora que isso for cobrado, vai ter que ser cobrado de todos os outros políticos da minha geração, porque são 36 anos. A Marina passou por 3 partidos recentemente. Verdade. Por quê? Ela é má pessoa por causa disso? Perdeu a decência por causa disso? Claro que não. Agora, mas... Mesmo que os partidos sejam o que são... Todo mundo do PSOL era do PT. Viraram esse melê. Me dá, às vezes, a impressão, governador, que o senhor se coloca como um salvador da pátria, só comigo, sabe? Uma coisa que talvez seja... Talvez exista, mas não é moderno. Não. Talvez alguém... Quer dizer, eu próprio talvez tenha deixado alguma contradição na minha vida com isso. Mas eu sou homem de equipe. Eu não sou uma pessoa que cheguei aqui me propondo a salvar a pátria nenhuma. Eu fui prefeito de uma capital, a 5ª cidade brasileira. Fortaleza. E fui o prefeito melhor avaliado do Brasil, das capitais, pelo Datafolha. Eu fui governador do 8º estado brasileiro, Ceará, e fui o governador de estado melhor avaliado do país. Eu fui ministro da Fazenda do Brasil, comandei a economia brasileira. E eu sou homem de equipe, sou uma pessoa que... acredito no coletivo e tal. Agora, talvez eu tenha esse viés, né, meio forte, meio másculo e tal, meio nordestino no sentido, né, num sentido mais lendário do termo, porque há um Nordeste hoje muito moderno. Volto a dizer, eu sou de Sobral. Sobral hoje tem a melhor escola pública do Brasil. Na verdade, 77 das 100 melhores escolas do Brasil pelo IDEB são do Ceará. Porque isso é um trabalho que nós fazemos. Agora, não tenho rádio, não tenho televisão, não tenho empresa. Olha que coisa engraçada. Tá certo. Olha, lamentavelmente vamos ter que encerrar, já estouramos o nosso tempo.
mas não sem antes cumprimentar o governador, que teve um filho há pouco tempo, Gael, está com 9, 10 meses. 10 meses. Parabéns. Obrigado, Mário Sérgio, muito prazer. Esperança no Brasil, o senhor tem, está provando aí. Com 58 anos, tem um garotinho agora. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, sempre ao vivo aqui no programa Diálogos Globo News. Até lá.